Você conhece pessoas que são inteligentes e continuam pobres? Ou você mesmo se considera muito inteligente, mas não consegue prosperar? Hoje a gente vai conversar porque pessoas inteligentes não conseguem refletir a sua inteligência na sua vida financeira. Mas antes, roda a vinheta aí, editor! É isso aí, pessoal. Eu sou Ed Neruda, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, faixa preta de Jiu-Jitsu. E aqui no canal da Disciplina Financeira eu te ensino a investir com a mesma metodologia e disciplina que eu aplico no quartel e no tatame e atualmente na minha vida financeira. Vem seguir a gente. Para quem não me segue, @Ed Neruda no Instagram. Pessoal, quantas pessoas vocês já viram que têm uma inteligência muito grande, acima da média? Entretanto, ela não consegue fazer com que essa inteligência reflita na sua vida financeira. Eu vou te explicar hoje por quê. A primeira coisa é porque pessoas não entendem que a decisão financeira ela não é, muitas das vezes, lógica, racional, ela é emocional. E elas passam uma vida inteira tomando decisões emocionais. Por quê? Elas não se planejam financeiramente para a tomada de decisão. Quando chega uma demanda, é muito comum que, como não há planejamento, uma metodologia, um treinamento prévio, a gente toma decisão emocional, achando que é racional, mas não é. A maioria das nossas decisões, elas são emocionais. Para a gente tirar o fator emocional daqui, meu amigo, minha amiga, nós precisamos planejar antes. Porque quando nossas decisões são emocionais, via de regra, a gente não decide pelo que é melhor. A decisão na urgência, ela é pelo que é mais fácil. Por exemplo, quem já ouviu falar que no momento de grande perigo, a gente tem duas reações, luta ou fuga. Mas o que não te falam é que a primeira reação é fuga, porque ela é mais fácil, é para você sobreviver. O teu corpo ele está programado para sobreviver. E aí precisa tomar a decisão que ela vai te garantir a vida ou que ela gaste a melhor energia. E você só vai reagir, via de regra, tomar a primeira decisão pela luta se você estiver condicionado, se você já treinar, já tiver uma mente preparada para a luta. Da mesma forma é a finança. Se você não tiver um planejamento, quando chegar aquela conta de energia, quando chegar uma decisão se você vai fazer A ou B, você vai tomar uma decisão emocional. E via de regra, a decisão emocional ela é a mais fácil. Por exemplo, você tem que decidir entre guardar R$1.000 para o futuro ou gastar R$1.000, está chegando junho, quando eu gravo esse vídeo agora é início de junho, está chegando em mês de férias. Ou você vai gastar R$1.000 num final de semana, num dia só, às vezes R$1.000 numa noite só, agora no mês de julho. Se você não tiver um planejamento, vem aquela vozinha do diabo falando que você vai deixar o dinheiro para os outros, amanhã você se paga, e você vai gastar esses R$1.000 que era para destinar para o seu futuro, você vai gastar num dia, num final de semana, ou às vezes numa noite. É por isso que pessoas inteligentes, quando tomam decisão, elas tomam decisões emocionais, porque não existe planejamento prévio. Tem um vídeo muito interessante que eu vi outro dia na internet, que é um senhor dando uma entrevista, e a pessoa pergunta, sei lá, qual foi a pior dica que deram para você? E aí fala assim, sério, falaram que é para eu viver o presente e gastar tudo, porque todo mundo vai morrer e não vai levar nada. Aí já tá um senhorzinho e fala assim, eu não morri, continuo pobre e cheio de dívida. E é exatamente isso. Existe uma regra universal. Todo mundo vai envelhecer, isso vale para mim, vale para você, vale pro Roberto que está aqui, meu editor. Para todo mundo, não, Roberto, tá ficando antigão aí. Isso é normal, galera. Então a gente precisa tomar as decisões nacionais para que, de modo, a gente tire uma parte do dinheiro e coloque para o futuro. Lembre que você vai envelhecer também. Como é que funciona a cabeça? Via de regra, a gente recebe um salário, a gente vai pagando as contas e fala assim, o que sobrar eu vou investir. E o que acontece na maioria dos meses? Não sobra nada. Aí o cara fala, não, mas esse mês, porque entrou aquela conta, a luz aumentou um pouco, o botijão a gás acabou, mas mês que vem eu vou guardar para o futuro. Eu vou tirar uma parte do meu salário. E o que acontece, via de regra, aqui, mês que vem você gasta tudo de novo. Ou seja, vocês já ouviram falar da lei de Parkinson? A lei de Parkinson
ela diz que você vai gastar todo o tempo necessário que você tem para fazer uma determinada tarefa. Quem aí já fez faculdade? Eu já fiz faculdade, graças a Deus. E a gente tem quanto tempo para escrever o TCC? A gente tem um ano para escrever o TCC ou mais, né? Escreve o projeto, vai, depois escreve o artigo, o TCC, a monografia. Em quanto tempo você deixou para fazer? Via de regra, a gente deixa para o último período. A gente gasta todo o tempo. Assim sendo, na nossa gestão financeira, a gente precisa aplicar a lei de Parkinson. Mas como é que eu vou aplicar a regra do tempo e dinheiro? É bem simples. Se a gente tem, por exemplo, um ano para fazer, a gente vai gastar um ano. Se você tem R$1.000 para gastar, você vai gastar R$1.000. Se você tem R$5.000, você vai gastar R$5.000. Então a gente precisa tomar decisões inteligentes com brevidade. Quando você receber o seu salário, já separa uma parte do seu dinheiro e joga para o seu eu do futuro. Tirando assim da sua vista, e você tira a decisão emocional de gastar aquele dinheiro que você já investiu. Você vai passar um mês com o que sobra no seu salário. Isso é decidir de forma racional o que a gente vai gastar. E você só vai gastar aquilo que você se propôs a gastar naquele mês. Estão me entendendo? Outro detalhe importante. Eu tive a grata satisfação de conhecer um professor que era muito inteligente, que eu estava conversando outro dia com um colega que foi meu professor e foi professor dele. E era professor de economia. E era impressionante que o cara tinha conhecimento sobre finanças enorme. Ela dava aula de economia financeira. Mas ele não conseguia aplicar na própria vida. Ele andava de ônibus, vivia pendurado, infelizmente. E a gente via que o conhecimento dele não refletia na prática. Por quê? A gente volta. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. As decisões financeiras, elas não são, via de regra, racional. Nós que somos funcionários públicos, nós que somos CLT, a gente recebe um valor fixo no mês, a gente tem que racionalizar antes de tomar decisão, antes de chegar àquela urgência. Eu gosto muito de ler alguns livros que me ajudam nessa tomada de decisão, e o livro que eu sempre recomendo para todos os meus alunos e meus clientes é O Segredo da Mente Milionária. Ele te ajuda muito a entender sobre preceitos financeiros. Entre outras coisas que ele fala aqui, isso é um curso que ele fez, depois ele escreveu esse livro, e existe um capítulo aqui que fala sobre preceitos financeiros. Sabe quando você fala, já ouviu falar, e é muito comum, a gente, quando é criança, né, eu disse, o dinheiro, só é rico quem rouba, o dinheiro não traz felicidade. Quem aqui não quer ser feliz? Se o dinheiro não traz felicidade, a dedução lógica é que eu não quero ser rico, porque eu quero ser feliz, como se fossem coisas antagônicas, e não são. Então é importante a gente entender, e aqui ele traz essa visão, em que preceitos que a gente carrega, que vai passar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por isso é muito importante você ver o ambiente com que você trabalha, que você está relacionado, porque esse ambiente vai influenciar na tua decisão. Já ouviram falar naquela regra que nós somos a média das 5 pessoas, outras pessoas falam que são a regra das 12 pessoas que nós mais convivemos? Então, esse ambiente nos dá certos preceitos financeiros. Estão me entendendo? E isso é necessário para que a gente antecipe as nossas decisões. Se você anda com 4 pessoas quebradas, adivinha quem é a quinta pessoa quebrada? Porque a inteligência que rola naquele grupo de relacionamento é uma inteligência pobre financeiramente. Não interessa quanto você ganha. Para isso, e esse livro aqui é muito importante, ele todo fala de vários capítulos, várias outras coisas, mas com esse nosso assunto, que não interessa quanto você ganha, é importante entender os preceitos financeiros que estão atrelados às nossas decisões. Tá certo? Para isso, encerrando aqui o nosso debate, nossa conversa de hoje, antecipe a decisão. Tire o fator emocional da sua decisão. Como é que eu faço isso, Hélio? De 2 formas. Você recebe um valor, todo mês não recebe, decida quanto você vai deixar para o seu do futuro. 10%, 20%. Comece tirando alguma coisa do seu salário. Eu não consigo tirar 30%. Não tem problema. Inicie. Quando é que você vai iniciar? Tire 2% do seu salário. Ou tire 3% do seu salário. E isso você vai investir para o seu eu do futuro.
tá certo? E com o tempo você vai aumentando essa porcentagem até chegar na porcentagem ideal que você acha ideal. Seja 10, seja 20, seja 30. E você passa a viver seu mês com aquilo que você decidiu deixar para o seu mês, vai gastar naquele mês. Você já decidiu antecipadamente. Segundo ponto que você vai fazer é decidir em que lugar você vai gastar. Se você vai tirar, por exemplo, vamos supor aqui que você receba 10 mil reais. Eu gosto muito desse valor, porque quem já viu os outros vídeos que não vê, vai lá no canal, você pôs esse número. Por quê? Facilita para mim a conta. Então, se você ganha 10 mil reais, você vai tirar 10% para você ter de lazer com a sua família. 10% é R$1.000. Se você tem R$1.000, você pode fazer, por exemplo, 10 saídas de R$100, 2 saídas de R$500 ou uma só saída de R$1.000, como você quiser. Mas você já antecipou, você já sabe quanto você vai disponibilizar para aquela saída em família, tá certo? Se você já decidiu, se chegar uma proposta para você em cima da hora, porra, você já gastou R$1.000, por exemplo, chega aqui e convite, fala meu irmão, fala minha irmã, vamos viajar esse final de semana? Vamos curtir o final de semana? Você já torrou esse dinheiro, então você vai falar, infelizmente, meu amigo, eu já tomei a decisão e não vou poder viajar. Eu já dei um destino para aquele dinheiro e aquele dinheiro não vai ser disponibilizado para esta viagem. Assim você tirou o fator emocional, porque se vier um convite muito bacana, você, eu quero viajar, eu vou para a praia esse final de semana. E assim você torna o dinheiro emocionalmente. Irmão, se você chegou até aqui porque você está gostando do conteúdo, acompanha que tem mais coisas para a gente conversar. Clica aí em curtir, porque assim o YouTube entende que esse vídeo está sendo importante para você e vai indicar para outras pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreve, toca no sininho também para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo e compartilha, porque é seu amigo, sua amiga que você acha que esse vídeo vai ser importante, tá certo? Gostou? Foco na missão.